aí, povo que curte videogame, hashtag seus avatar muito louco, bem-vindos ao Gamepédia, o programa que toda semana te conta Paranauê pra você manjar mais dos Paranauês. E como o Arthur Simões pediu pra gente um Gamepad especial de MMOs, a gente começou ele na semana passada. E nessa semana a gente vai se focar em contar pra vocês todos os subgêneros que nasceram de MMO. Porque você acha que é só MMORPG ou MOBA? Não, tem um monte. Mas a gente vai começar com exatamente ele, MMORPG. O MMORPG teve seu termo cunhado com o lançamento de Ultima Online, porque o cara que estava fazendo o jogo deu esse nome maravilhoso que a gente aceita até hoje. E é claro, a sua maior expressão hoje em dia é o World of Warcraft, especialmente depois do filme. E devo dizer que eu também jogo desde 2004, quando saiu o beta, For the Horde, se você é aliança, você deveria morrer. E existem um monte de outros exemplos, pagos ou não, de MMORPG muito famosos. E teve uma época do Dark Age of Camelot, que era ótimo, tem Final Fantasy, teve inclusive até Lord of the Rings Online, tem Elder Scrolls, pode escolher o seu, tem 1 quilhão de MMOs interessantes, RPGs para você seguir. MMOs FPS, ou seja, tiro em primeira pessoa, são diferentes de apenas FPS porque eles acontecem em mundos permanentes. Ou seja, então a batalha pode rolar em times de 10 versus 10, 8 versus 8? Sim, mas tem 60 versus 60, tem 1 milhão versus 1 milhão. E tem jogos sim que são essa loucura, 1 milhão versus 1 milhão mesmo. É claro que alguma mecânica de RPG eles acabam tendo, como por exemplo, pontos de experiência, mas eles costumam ser muito mais focados em habilidade do jogador e não necessariamente em árvore de talentos, porque afinal estamos falando de tiro. Tem um MMOFPS chamado Neocron, que provavelmente você já ouviu falar se você curte, se você não curte, você nunca deve ter escutado falar, mas ele é um ótimo exemplo. E tem até o Crossfire, que é um pouco menor, não tem 1 quilhão de jogadores ao mesmo tempo, mas também serve aí como um bom exemplo desse gênero. Estratégia em tempo real. Nos jogos de MMORTS, você tem que assumir o papel de alguém. Às vezes é infantaria, mas na verdade a maior parte dos tempos você vai ser um general ou um rei que vai comandar exércitos. Então o foco é exatamente você saber manejar não somente seus recursos, mas também enviar as suas tropas aí para a guerra. E a diferença é que como o mundo é permanente, mesmo que você não esteja lá, algo está acontecendo, algo está evoluindo. Então jogos como Clash of Clans ou até o Age of Empires Online são bons exemplos disso. Uma das coisas que veio diretamente de estratégia em tempo real são os MOBAs, que são as arenas. MOBA é Multiplayer Online Battle Arena. Vamos lá explicar de onde veio. Tinha um jogo chamado StarCraft, que é um jogo de RTS, e daí uma galera fez um mapa para ele, chamado Aeon of Strife. E esse mapa foi a inspiração para o primeiro MOBA de todos os tempos, que foi Dota, que surgiu como um mod, ou então veio modificado, de Warcraft 3. A diferença é que em vez de você batalhar como um general, você é uma dessas unidades, mas não qualquer unidade. Você é um herói. E isso é muito importante, porque afinal você vai ter poucos heróis, geralmente 5 de um lado, 5 do outro, que tem que dominar este mapa. Mas algumas das mecânicas dos heróis de RTS permanecem. O que não ficou foi o manejo de recursos. Você maneja, sim, alguns objetivos do mapa. Isso também veio direto de RTS. E é claro que hoje todo mundo acompanha League of Legends, inclusive o campeonato. Parabéns aí para a INTZ, vai lá no Mundial, nos represente muito bem. E a gente tem uma grande variedade de MOBAs. Mas, para mim, tem uma nova categoria que está surgindo agora. Ela é um pouco nebulosa e eu tô meio que tentando criar isso agora aqui com vocês e tal, eu e vocês nessa intimidade. Então, me perdoem se não der certo. Mas eu acho que, desde quando os MOBAs surgiram, você já tinha os jogos de tiro tático e eles começaram a se fundir. O novo Overwatch meio que mostra isso. E você tem protótipos, como talvez Team Fortress, mas isso eu tô tirando da minha cabeça agora. Vou te explicar por quê. Em FPS tático, jogo de tiro tático tipo Counter-Strike, você pode ser um sniper ou pode ter um sniper. Qualquer pessoa pode pegar qualquer arma. No Team Fortress, você precisava ter uma classe específica para aquela arma. E já em um jogo tipo Overwatch, não adianta, porque você não pode. Você tem que pegar um herói específico que possa ter aquela arma. Então, essa dinâmica de arenas, tem uma arena, 5 de um lado, 5 do outro e tal, veio
de MOBA, a mecânica de heróis também veio de MOBA, mas como eles se comportam e o objetivo de como é que você mata, como é que você pega, né, veio diretamente de tiro tático, inclusive o tiro. Então, para mim, essa é a nova categoria muito louca e nova, que inclui aí outros games, mas poucos, e com certeza Overwatch é o mais famoso deles, apesar de ser o mais jovem. E é claro, já que estamos falando de estratégia, também tem estratégia em turno. Na estratégia em turno, centenas ou milhares de jogadores tentam conquistar um território, um espaço, uma cultura, enfim, pode ser qualquer coisa. E como é que a gente faz isso no mundo permanente? Ahá! A gente faz por tempo. Por exemplo, se você pega o Darkwind, que é um jogo que mistura veículos e turno, cada ordem que você dá, então como é que vão se movimentar os veículos, etc., ele vai pegar uma ordem a cada 30 segundos. Então, seu turno dura isso, depois é o turno do seu coleguinha. E é mais ou menos assim que funciona, e funciona muito bem. Tem vários exemplos muito interessantes de MMOs de turno, de estratégias de turno por aí. Simulação, com o objetivo de, obviamente, simular algo da vida real. Esses jogos de MMO tendem a ser muito específicos. Então, digamos que a gente está falando de veículos, vão ser bem específicos. Submarinos, caminhões, aviões. Ou então, tentar simular outros aspectos, até mesmo a própria vida. VATSIM, por exemplo, ele tenta simular, então é um MMO, acontece no mundo permanente, ele vai tentar simular o que é um tráfego aéreo, certo? World War II Online vai tentar simular a estratégia de batalha que aconteceu durante a guerra. E The Sims Online, é claro, é um simulador de vida. MMOs Puzzle é quando a gente tem jogos focados em quebra-cabeças. É claro que o mais comum é você ter algum tipo de hibridismo. Por exemplo, Castle Infinity é um MMO que vai misturar tanto puzzle quanto aventura. Castle Infinity. E aqui também entram todos aqueles jogos de carta que também acontecem em mundo permanente. Você tem pequenas arenas que são criadas para você poder batalhar com o seu oponente, como Hearthstone. E daí a gente vai entrar no ramo de MMOs tanto de esporte quanto de corrida. E sim, existem. MMOs de esporte são arenas online de esportes. Tem o Baseball Mogul Online, tem o Rocket League, que você deve gostar e amar, tem FIFA Online. Em corrida, inclusive, gente, tem um jogo chamado Trackmania, ou Trackmania, que é um dos maiores exemplos, e ele, inclusive, tem um recorde, que é de ser o jogo com mais jogadores em uma partida de corrida online. É verdade, isso existe. E é legal. Mas, além deles, tem vários e para vários tipos de pessoa, porque, sei lá, talvez você não curta uma corrida mais cartoon. Então tem Need for Speed World, tem Test Drive Unlimited, tem variações aí para todo tipo de jogador de corrida. E por fim tem alguns mundos, digamos assim, que eles têm algum tipo de gamificação. Quer dizer, eles vão ter alguns elementos possíveis de jogo, mas eles não têm nenhum objetivo. Então, quando você começa a entrar nesse mundo online, você não tem muito bem o que fazer a não ser sociabilizar. Eu não considero que isso seja game, porque para mim game tem que ter um objetivo. Mas com certeza eles têm mecânicas gamificadas. E é por isso que eu acho que muita gente confunde como game. Tá aí, sei lá, Second Life, pra não me deixar mentir. Você não tem um jogo em Second Life, mas você tem uma comunidade que funciona quase como se fosse um MMO, mas sem nenhum objetivo para cumprir. Agora, a minha dica da semana para vocês são duas dicas. A primeira é esse site que tem uma timeline dos MMOs. Então você pode ver aí todos os tipos, gêneros, como eles surgiram, de onde vieram, como se alimentam. Bem interessante. E a minha segunda dica é que se você curte MMORPG, mas queria algo com um cenário um pouquinho mais futurista, vai jogar a EVE Online, que é extremamente interessante, uma das melhores economias, ou como foi formatada a economia de um jogo online. Então é isso, semana que vem eu tô de volta com outro tema pedido por você. Beijo e tchau!